Bom, função hidrocarbonetos. Então, dentro da química orgânica, nós iremos trabalhar várias funções químicas. Ah, a primeira função que nós iremos trabalhar, a primeira função orgânica, é hidrocarboneto. Hidrocarboneto, então, são compostos constituídos apenas por átomos de carbono e hidrogênio. Como a gente verifica aqui, então, uma molécula apenas com carbonos e hidrogênios. A gente pode classificar os carbonetos, os hidrocarbonetos, em alcanos, né, quando ele tem apenas ligações simples, alcinos, quando ele tem ligação tripla, alcenos, quando tem ligação dupla, alcadienos, quando tem duas ligações duplas, ciclanos ou cicloalcanos, quando ele forma um ciclo, né, um ciclo, então vai ser uma cadeia fechada. Ciclenos, quando ele forma um ciclo mais de ligações duplas, né? Então tem uma ligação dupla, por isso ele é um cicleno. Ele é um ciclano aqui porque ele só tem ligações simples, tá? Um ciclo de ligações simples. Cicleno, um ciclo de ligação dupla. E aromático quando ele tem a presença do benzeno, né? Que é essa cadeia aqui de 6 carbonos, então, que é com ligações duplas alternadas. Ela é classificada como alifática, né? Quando nós temos, então, por exemplo, somente quando ela é aberta, né? Então, ela é alifática quando ela é aberta. Das cadeias alifáticas, então, que é os alcanos, alcenos, alcinos e alcadienos, então nós teremos um meio, né, no meio da nomenclatura, né, então o AN para ligações simples, o EN para ligações duplas e o IN para ligações triplas, muito embora nós iremos trabalhar primeiramente somente com os alcanos. Nos ciclos, né, que daí não é cadeia alifática, daí é uma cadeia, é um ciclo. Aí nós teremos os ciclanos ou os ciclenos, né? Fórmula geral nos hidrocarbonetos. Então, a gente tem que entender que o carbono sempre vai fazer 4 ligações, né? Então, ó, sempre todo carbono vai estar com 4 ligações. Se observar, esse carbono tem 4 ligações, esse carbono tem 4 e assim por diante. Sempre ele vai formar 4 ligações. Tá? Na fórmula geral, né, então a gente tem que saber que a quantidade de carbono, se eu multiplicar por 2, por exemplo, eu tenho lá, neste caso aqui, 6 carbonos. Se eu multiplicar por 2, vai dar 12 hidrogênios. São 12 hidrogênios mais 2 hidrogênios, no caso, vão dar 14 hidrogênios. Então, é 6 carbonos e 14 hidrogênios. A fórmula geral dos alcenos é só você multiplicar. Então, se por exemplo eu tenho 6 carbonos, eu multiplico por 2, então vai dar 12 hidrogênios. Então, é só seguir a formulazinha que eu já sempre vou saber quantos hidrogênios vai ter numa cadeia, por exemplo, que tem 6 carbonos. Se tiver ligações duplas, então eu sei que é só multiplicar por 2, eu terei então 12 hidrogênios. Nos ciclos, né, isso para alcenos, para os ciclos também, tá? Nos que tem ligação tripla, né, nos alcenos, no caso, tem ligação tripla, então essa regrinha fica, se eu tenho, por exemplo, ali 3 carbonos, então eu vou multiplicar por 2, vai dar 6 e vou subtrair 2, que aí eu vou descobrir então quantos carbonos tem, tá ok? E nos alcadienos, que no caso são duas ligações duplas, né, de 2N, né, então nos alcadienos também segue a mesma regra, é vezes 2 menos 2, tá? Nos ciclenos também, tá? Então, vezes 2 carbonos mais 2 é a quantidade de hidrogênios que a gente vai ter. Na nomenclatura dos hidrocarbonetos de cadeia normal. O que é uma cadeia normal? Onde eu não tenho ramificação, né? Então, só tem carbono, 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 hidrogênio, sem ramificação. Eu tenho que saber para a nomenclatura o prefixo. Esse prefixo ele é formado pela quantidade de carbonos. Então, por exemplo, se eu tenho um carbono,
esse prefixo vai se chamar met, 2 carbonos et, 3 carbonos prop, 4 carbonos but, 5 carbonos pent, 6 carbonos hexa e assim por diante, né? Normalmente as questões de vestibular, de Enem, vão até 10 carbonos. O intermediário é aquele meio, né, do nome. Então, esse nome ele vai dizer respeito à quantidade de ligações químicas, o tipo de ligação química que essa molécula faz. Por exemplo, ligações duplas, ligações simples. Então, ligações simples vai ter o meio an. Ligações duplas en, ligação tripla in, duas ligações duplas de en. Tá, então, e a terminação, neste caso que nós estamos só vendo hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos, então, eles vão ter terminação O, tá? Vamos ver então como é que fica isso daí. Por exemplo, aqui nós temos uma cadeia com 3 carbonos, né? Então, se ele tem 3 carbonos, então ele vai ser prop, ó, 3 carbonos, prop. Como ele tem uma ligação tripla, então, olha lá, ligação tripla, então ele vai levar o meio in, tá? Por causa da ligação tripla. E como ele só tem carbonos e hidrogênios, a terminação dele é de hidrocarboneto, então ele vai levar a terminação O. Outro exemplo, nós temos aqui 2 carbonos, então é ligação dupla é EN, e a terminação O, porque só tem carbonos e hidrogênios. Outro exemplo, ele tem 5 carbonos. Se ele tem 5 carbonos, ele vai ser pente. Só ligações simples, então ele vai levar o EN no meio. E só tem carbonos e hidrogênios, então ele vai levar a terminação O. Bom, de todos esses aqui, ó, que nós vimos um alcino, alceno e um alcano. Nós iremos estudar primeiro os alcanos. Portanto, então, não iremos ver por enquanto os alcenos e nem os alcinos. Vamos escrever o nome desse exemplo aqui. Então, por exemplo, primeira coisa que a gente tem que fazer, qual é a ordem da nomenclatura? Primeira coisa é verificar quantos carbonos tem. Então, verificando quantos carbonos tem, então a gente numera esses carbonos de 1, no caso aqui deu 8 carbonos, numera de 1 a 8. Então, se deu 8 carbonos, a gente vai lá na listinha de como é o nome para 8 carbonos, a gente vai descobrir que é octa. Como a gente só tem ligações simples, então a gente vai ver que então ele vai ser an. E a terminação é O, porque só tem carbonos e hidrogênios. Então, ele é um octano, porque ele tem 8 carbonos, tem só ligação simples, então ele leva o an, e terminação O, porque só tem carbonos e hidrogênios. Bom, aquilo foi um exemplo de uma cadeia que não tem ramificação. Aqui nós já vamos trabalhar com ramificação. Então, para fazer a cadeia da ramificação, a gente tem que identificar esse grupo substituinte, que vai ser uma ramificação, vai ser para fora dessa cadeia principal, né? Então, vamos verificar como é que isso funciona. Primeiro, essas ramificações que ficam para fora levam nome também em função de quantos carbonos essa ramificação vai ter. Por exemplo, se eu tenho uma ramificação com 1 carbono, ele vai levar então o nome de met, que tinha 1 carbono, mais a terminação il, ou metila, mas normalmente se usa metil. Aqui tem 2 carbonos, então ele vai levar et, porque tem 2 carbonos, e a terminação il. Aqui tem 1, 2, 3 carbonos, então ele vai levar prop, por ser 3 carbonos, e a terminação il. 1, 2, 3, 4 carbonos, but, porque é but de 4 carbonos, mais a terminação il. Tem outros grupos substituintes que eu chamo de substituintes de ramificações mais elaboradas, assim, um pouquinho mais complicado da gente entender, tá? Então, por exemplo, essa ramificação, né, ela vai levar o nome de prop, porque ela tem 3 carbonos, né? Então, a mesma coisa que está aqui, só que aqui está escondidinho, os 3 hidrogênios, não está aberto. Só que esse propil, essa ligação aqui é que vai ligar na cadeia principal. Então, como ele vai ligar nessa ligaçãozinha na cadeia principal, então ele vai ser chamado de isopropil, tá? Por causa dele ser ligado aqui,
nessa ponta aqui, né, nesse meio, e não na ponta, como esse daqui, ó. Esse seria um propil, porque ele é ligado aqui na ponta, na cadeia carbônica. Esse é um isopropil, porque ele é ligado no meio, ele forma um T, né? Então eu olho ali, ó, dá um formato de T, por isso que dá esse formato de T, então ele será isopropil. E aqui ele é considerado ou propil ou N-propil, de normal propil. Aqui eu tenho 4 carbonos. Tendo 4 carbonos, ele vai ser chamado de but, né? But, porque tem 4 carbonos. E se a gente fizer essa ligação desse but num carbono, que é o segundo carbono do butil, ou o primeiro carbono do butil. Então, eu poderia estar ligando aqui na cadeia principal ou no segundo da cadeia principal. Se ele vai levar nomes diferentes em função disso, né? Ele leva o nome de butil, ele tem na verdade 4 maneiras de apresentar esse butil, né? Essas 4 maneiras vão levar nome diferente. Nesse caso, ele está ligado no carbono secundário do butil, ou no segundo carbono do butil. Olha, esse carbono está ligado em 2 outros carbonos, por isso ele é secundário. Esse butil ele vai ser ligado aqui na ponta, então eu chamo ele de normal butil. Esse butil, ele forma aquele T, lembra que eu falei do iso? Então ele forma um T, mas ele vai ser ligado aqui nessa ponta, então ele é chamado de isobutil. E nesse butil, ele forma um terc-butil, por quê? Esse carbono é o carbono que vai ser ligado na cadeia principal, e ele é um carbono terciário, ó, porque tem outros 3 carbonos ligados a ele. Tem outros radicais também que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, que são radicais que vêm do benzeno, né? Que é o fenil, benzil, o ortotoluil, metatoluil, paratoluil, alfa-naftil, beta-naftil. Mas isso mais para frente a gente reforça essa situação. Vamos ver então como é que a gente faz uma nomenclatura de uma cadeia maior, uma cadeia ramificada. Então veja bem, a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar qual é a cadeia de maior número de carbonos. Então, essa daqui é a cadeia de maior número de carbonos. A outra coisa, identificar se tem ligações duplas ou não. Neste caso, nós só estamos trabalhando com os alcanos, então não vai ter ligação dupla. Ver o maior número de ramificações possíveis. Né? Então, se vir aqui para baixo, daria um maior número de ramificações, então eu viria para baixo, desde que dê o maior número de carbonos, ok? Maior número de átomos, né? Isso é a coisa mais importante, assim, que essa cadeia tem que ser a maior possível, aquela que eu consigo fazer maior, tá? Então, olha lá, neste caso, por exemplo, né? Se eu descer daqui para cá, vai acontecer que vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por isso que ele tem que vir para cá, porque daí ele vai dar o 8, então ele dá uma cadeia maior. Então são 8 átomos de carbono, e aí você tem também outra cadeia aqui, ó, que você deve escolher o maior número de carbonos. Então por isso que não vai reto. Porque se fosse reto, daria 1, 2, 3, 4, 5, 6. E se a gente desse para cá, dá 7. Por isso, então, a gente escolhe a cadeia nesse sentido. Os grupos substituintes que não pertencem à cadeia principal são os dos grupos, por exemplo, ó, aqui eu tenho isso que ficou para fora da cadeia principal. Então, se ele ficou para fora, então ele vai ser um substituinte. Então, eu vou dar um nome especial para ele lá, no caso, com 2 carbonos, et. Aqui, met, que é um carbono, e aqui, met, porque é um carbono também. Então, tudo que fica para fora vai ficar chamado como substituinte, ou seja, ramificação, ok? Aqui foi escolhida essa cadeia principal porque aqui tem uma ligação dupla. Quando tem ligação dupla, então ele manda na cadeia principal, tá? Numeração da cadeia principal. Então, a cadeia principal é essa cadeia maior aqui e a gente vai numerá-la, então, de modo que número 1 fique mais próximo possível da primeira ramificação. Se ele ficar mais próximo possível da primeira ramificação, então você numera A-. A nomenclatura do hidrocarboneto ramificado. Então, como que a gente faz isso? Determinar, então, a cadeia principal, tudo bem.
Depois, então, numerar os carbonos, de modo que o número 1 fique mais perto possível da primeira ramificação. Dar nome aos substituintes, né? Então, ali eu tenho um metil e tenho um etil. E tirar esses dados, né? Daí depois, então, você vai montar um nome em ordem alfabética. Em ordem alfabética, então você monta esse nome, tá ok? Então vai ficar ali. Nesse caso, o etil vem antes do metil, né? Porque o etil, então, é em ordem alfabética, ele vem primeiro. Então, o número 4, o etil está no carbono número 4. E o etil está no carbono número 3. Por isso, então, ele vai ficar 4 etil, 3 metil, e o nome da cadeia principal, que seria 7 carbonos, então seria heptano, ok? Aqui, outra cadeia, então a principal seria essa, em razão de ter maior número de carbono. Depois se identifica, então, os grupos substituintes, numera, de modo em que o número 1 fique mais perto de uma ramificação. Então, se eu numerar daqui para cá, a primeira ramificação fica no carbono 3, né? Então, tanto faz daqui para lá ou daqui para cá, não. 1, 2, 3, 4. Aqui ficaria o número 4. E aqui o número 3. Então, por isso que é daqui para cá. Então, no carbono 3 tem um metil e no carbono 5 tem um metil. Neste caso, nós vamos colocar, e ele é um octano porque ele tem 8 carbonos. Então, neste caso, nós vamos colocar os prefixos di, tri, tetra, porque nós temos duas coisas se repetindo. Então, vai ser dimetil. Então, no carbono 3 e no carbono 5, nós temos metil. Então, nós vamos colocar aqui no carbono 3 e no carbono 5 tem um dimetil, de 2 metil, um no 3 e um no 5. E o sobrenome dele é octano. Mais um exemplo. Nós temos ali, então, uma cadeia carbônica, onde a cadeia principal, então, foi numerada, de modo, então, que tem 5 carbonos na cadeia principal. Então, se tem 5 carbonos na cadeia principal, então, a gente sabe, então, que ele vai ter, vai se chamar, então, pentano, ok? A soma dos números que localiza as ramificações na cadeia principal é, então, ó, a ramificação no carbono 4, a ramificação no carbono 2, né? Então, e no carbono 2 tem duas ramificações, então 2 mais 2 mais 4, 8, ok?